Fala, galera do Manto, como que vocês estão? Vocês estão bem? A nós, na área de novo, Chegamos aqui. Mais tá um, hein? Mais um. Bora? Bora, né? Fechou, então. Mete bronca. É isso aí, galera. Vamos iniciar mais um, pela honra e glória do nosso Deus. Sempre. Estamos felizes com o que Deus tem feito, felizes com as oportunidades que Deus tem dado pra nós. E hoje é mais uma. Top. Pra gravar com um cara sensacional aí. Bênção de Deus. A gente conheceu a Um trajetória. grande convidado. Literalmente. É muito grande. No contexto da palavra, é grande mesmo. Depois a gente pergunta pra ele quantos de altura ele tem. Mas, bora, Gui, pra mais um. Vamos, né? Bora. Fala do patrocinador aí. Isso. Graças aos nossos patrocinadores, né? Do MantoCast tá aqui no temos ar. mais um aí, hein? Aí eu tenho um novo, hein? Bom, primeiro é o Top Lonas, que eu vou falar pra vocês. Top Lonas é uma empresa que vende adesivos, papel de parede. Na verdade é mais de adesivos, né? Você pode transformar a sua casa, você pode transformar seus eletrodomésticos. Tá meio amarelado, tá meio zoado. Esses dias eu vi também que tem um de inox, né? Não, rapaz, é bom, hein? Fica top. Bom, aí fica a seu critério, né? Gastar 5 mil na geladeira ou gastar, sei lá, 100 reais, 200 reais pra reformar a sua geladeira. Mais mão de obra, fica bom. Fica bom. Tá. A economia é válida. E também temos hoje um novo patrocinador, é isso mesmo? Pra honra e glória do nosso Deus, tem chegado o patrocinador. Se você, aproveitando a deixa aqui, se você quer ser patrocinador, se Deus tocar no seu coração, igual as meninas têm falado, permuta. Se quiser um brinco, o Gui tem um furo aqui, ó. Se quiser doar um brinco pra ele, ele usa. De tempo. Ele usa. Sei lá. Então, é isso aí. Se Deus tocar no seu coração e você sentir de ser patrocinador, a gente vai deixar aqui nosso e-mail, você entra em contato e será muito bem-vindo. E nosso patrocinador novo, então, só pra nós finalizar, Luciana Gobo. Isso aí, Doce Sabor. Doce Sabor, se você quer adoçar um pouco mais a sua vida, entendeu? Dizem que se assemelha ao gosto do maná. Não sei se... Quase. Eu já provei... Maná não, mas... A bala de coco. A bala já, ele deve ser parecido. A bala baiana que eles falam. Dizem que remete muito ao maná. Então, se você quiser provar como que era o maná lá da época... E bem, né? Um precinho em conta lá. Top, de verdade, pessoal. Brincadeiras à parte, o doce da Lu, assim, muito caprichoso. Bom, quem provou sabe, se você gosta de doce, não perca essa oportunidade, porque eu tenho certeza que você vai deixar a sua vida mais doce. É isso aí. Certo? Bora pro nosso convidado, então? Vamos apresentar ele? Bora. O nosso convidado é o Valentim. É isso aí, galera. Prazer. Muito honrado com a sua presença, Valentim, de você estar aqui com a gente. Muito obrigado por essa oportunidade. Mandão era pra ter vindo na primeira temporada, né? Mas Deus sabe de tudo, Deus sabe como trabalha os seus meios, Mas ele veio no no novo estúdio, certo? Isso aí, na segunda temporada. Mais especial ainda. Deus tá trabalhando aí, vamos lá. Valentim, a gente tem o costume de iniciar o podcast com o convidado se apresentando, se é de lar evangélico, se nasceu num berço evangélico. Então o pessoal tem perguntado, né? Já entraram na Gazin, na Marabras, para ver se encontra esse berço aí, mas nunca encontraram esse berço evangélico. Esse aí, falar pra você, tá misterioso. E daí a gente quer saber como que foi. Conta pra nós. Primeiramente, é um privilégio estar aqui com vocês. Na verdade, desde que vocês começaram, eu tô acompanhando ali e eu sinto muito Deus em tudo isso. Amém. Então é um privilégio realmente de estar aqui, de participar de mais uma coisa que Deus tem feito, né, no reino dele. Eu acredito que Deus já tem tocado muitas pessoas e vai continuar tocando mais pessoas ainda. Em nome de Jesus. Eu sou o Valentim, tenho 26 anos. Sou casado com a Milena, tenho meu filho Israel. Todo mundo aqui com um filho novo. Eu li o papo mais dele. Só pela graça. Papo sobre paternidade. Eu nasci no berço evangélico, né? Meu avô é pastor, tio pastor, todo mundo da minha família é pastor. Legal. Então, nasci no berço evangélico, inclusive quem me apresentou na igreja foi o meu avô. Da hora. É mesmo, alto aí, é pra poucos, hein? Mano. Na quadrangular eu era. E aí, com 2 anos de idade, eu mudei pra Batista, na época era a segunda Batista de Santa Bárbara.
depois virou um ministério que é a Igreja Evangélica Sal e Luz, que é do pastor Ladeia, e eu fiquei dos meus 2 anos até os meus 18, mais ou menos, lá naquela igreja. Então eu cresci realmente já dentro da igreja, literalmente. No ambiente. E aí depois, com 18 anos, eu meio que fui pra Nazarena, e aí eu fiquei um tempo lá. Mas assim, nesse eu não estava mais tão firme por algumas coisas que aconteceram na outra igreja. E aí depois da Nazarena agora eu faço parte da Igreja com Propósito. Estou fazendo parte lá. Então essa é a minha igreja atual. E proclamando o reino, depois desse tempo que eu tive aí, que eu fiquei um pouco longe e distante de Deus, o Senhor me chamou de volta e o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? Na minha vida, na vida da minha família. Isso é bom. Cara, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar pra quem já nasceu no berço evangélico é que, assim, muitas pessoas acham que nascer no berço evangélico, às vezes a pessoa cresce e tal, vira adulta, e ela não acha um testemunho legal. Né? Às vezes fica esperando um testemunho do tipo, eu tava nas drogas, eu tava na prostituição, e, cara, Deus me pegou. Muitas pessoas, né? E assim, eu vejo a importância, cara, o quão bonito é a pessoa que, apesar que às vezes acontece de sair e voltar, mas tá ali, entendeu? O que você pode frisar assim pra gente, cara, da importância de já nascer num lar evangélico, entende? Com relação aos princípios, às experiências, porque fica naquela, né? Às vezes, né? Vou pro mundão, ver qual é que é. Eu volto. Tem essa tentação, claro, mas e a importância de já crescer ali, entendeu? Na realidade, assim, o mais importante de tudo, eu acredito que seja a base, né? Tudo que você vai construir na sua vida, a gente precisa ter uma raiz, a gente precisa ter um alicerce. Se não existe isso, aquilo vai ceder uma hora. Então, assim, eu fui criado com um alicerce, fui criado com uma raiz. Apesar de eu ter saído um pouco, eu tinha a minha raiz e eu sabia que o que eu estava fazendo estava errado. E, assim, o Espírito Santo me incomodava. Não era algo tipo assim, o Espírito Santo já não me incomoda mais. Não, eu era incomodado quando eu fazia coisas erradas, entendeu? Então é muito importante. Inclusive, uma coisa que eu acredito que todo mundo que nasceu num berço evangélico, que cresceu dentro da igreja passa, é decepção dentro da igreja. Porque eu falo por um testemunho meu. Eu cresci dentro da igreja, então eu via tudo. Meus pais eram líderes, tipo... eles tinham muitas pessoas que estavam debaixo deles, e eu cresci com os meus pais sendo líderes e liderando muitas pessoas. Então, isso daí fez com que eu acompanhasse muitas coisas e me decepcionasse com algumas situações e pessoas. Aconteceu. O erro das pessoas que crescem dentro da igreja é que você vira ali um costume, né? Você cai numa rotina e aí você começa a olhar para as pessoas. E você tira o seu foco de Jesus, achando que a igreja são as pessoas que estão ali. E aí você já começa a colocar a culpa em Deus, colocar a culpa de que, não, olha o que acontece dentro da igreja, porque o seu foco já saiu de Jesus. É muito fácil você cair nessa rotina. Então foi algo que aconteceu realmente comigo ali dentro da igreja. Eu caí numa rotina e meio que eu conhecia mais Jesus de apenas ouvir falar. Não de assim como fala na Bíblia. Eu não conhecia Jesus de ter experiências gigantescas com ele. Entendeu? Como eu cresci ali, eu via as pessoas falando, eu aprendi muito, entendeu? Eu sabia muita coisa, mas eu não vivia experiências com Jesus. E aí esse foi o meu erro. Eu olhei muito para as pessoas e eu me decepcionei. Eu passei por muitos momentos difíceis. E aí isso foi algo bem complicado. E aí eu tirei meu foco de Jesus e aí eu quis começar a experimentar algumas coisas do mundo, sabe? E aí eu fiquei nesse meio termo, aí, né? Entendeu? E aí, então, essa questão fez muito mal pra mim, né? Eu sofri muito, né? Por conta desse processo, porque eu cresci ali e quando você cresce dentro de uma igreja, você projeta um futuro. Você fala, cara, eu tô aqui, Deus tem grandes coisas, vai me usar. Aí do nada acontece uma coisa
parece que tudo paralisa. Aí você fala, mano, você se decepciona, você acha que Deus tem culpa, que Jesus tem culpa, mas porque muitas vezes a gente olha pra nossa vontade, pro nosso eu, pra aquilo que a gente acha que vai acontecer, não aquilo que Deus tem pra nós, né? Que é algo muito importante. É olhar pro que Jesus tem. A gente às vezes cai nesse erro de viver a nossa vida olhando pros nossos objetivos e não pros objetivos que Deus tem pras nossas vidas, né? E é bom você falar isso aí, porque, querendo ou não, se a gente se apegar em pessoas, a frustração é maior, mano. E daí a rasteira também é maior, né? E Deus, até por onde eu entendo, Deus nunca vai nos desapontar como uma pessoa, né? Um ser humano. Nessa caminhada é muito comum, né? O Valentim falou isso acontecer, né? Infelizmente, a gente começa a olhar pra Jesus e eu percebo, assim, Deus tem falado muito comigo, questão do egoísmo nosso, sabe? A gente acha que às vezes a gente não é egoísta. A gente começa a olhar pro nosso eu, nossas vontades, nosso sonho, nosso desejo, entendeu? E de repente, a hora que você vai se dar conta... Você falou, Valentim, que né, no cenário nasceu berço evangélico, seu avô e tudo mais, mas além deles, teve alguma pessoa influente, assim, que você possa dizer, mano, essa pessoa me auxiliou aí nessa carreira, por mais que, querendo ou não, muitas das vezes você quer se abrir com o avô, os parentes ali, mas é diferente de você abrir para um amigo. Teve alguém assim que você possa dizer? Na verdade, eu acho que isso é uma das coisas que mais foi prejudicial para mim. Eu cresci dentro da igreja e a minha única base e influência eram meus pais. Como eu cresci ali, eu já fui sendo colocado em cargos de liderança muito cedo. Entendi. E aí eu não tive um acompanhamento e um discipulado onde eu tive pessoas me influenciando. Entendeu? Pessoas ali comigo, me ensinando. Então, 13 anos eu já era líder de célula. Então, assim, foi um peso muito grande colocado sobre mim, que não precisava no momento. Eu precisava ainda ser cuidado. Eu não tive esse cuidado. E as minhas maiores referências que eu falo são os meus pais. Porque eu cresci olhando eles e vendo eles ali dentro de casa sendo cristãos. Entendeu? Em nenhum momento eu vi eles desviando. Entendeu? Então, assim, pra mim esse foi a minha maior referência. Tem gente que fala, minha referência foi tal pessoa que via pregações, mas as minhas maiores influências foram os meus pais. E eu falo que a minha maior influência depois que eu conheci foi a Mi, a Helena. Ela foi uma influência gigantesca na minha vida e foi um apoio e um incentivo que eu nunca tive. Nesse decorrer todo do meu caminhar, eu nunca tive um incentivo, eu nunca tive alguém ali que estava me acompanhando que me incentivava a estar mais perto de Deus. E quando eu conheci ela e eu senti isso, eu não precisei nem pensar duas vezes, porque eu sabia que ela era a pessoa certa para mim, sabe? Uma pessoa que eu jamais achei que eu ia encontrar, sabe? E foi lindo da parte de Deus, porque foi muita demonstração do cuidado dele, sabe? E muitas vezes, várias pessoas que crescem dentro da igreja passam por isso, sabe? Essa necessidade, essa falta de cuidado. Exato. Hoje, na igreja que a gente está frequentando, eles têm muita prática do discipulado. Cara, isso é algo essencial, porque Jesus fala ali, ide, pregar o evangelho fazendo discípulos. Exatamente. Então, assim, não é apenas você pregar e tchau. Você precisa pregar e discipular essas pessoas, sabe? É algo que falta muito hoje em dia. E muitas pessoas que crescem dentro da igreja, e até mesmo pessoas que entram depois, essa tem sido a falta, esse tem sido o erro de muitas igrejas, de não trabalhar o discipulado e de cuidar dessas pessoas de perto, sabe? Porque é o que Jesus fazia. Jesus cuidava dos discípulos dele ali de perto. Dia a dia. Ele corrigia esses discípulos, né? Os discípulos tinham abertura para falar a respeito dos erros deles, entendeu? É algo que muitas vezes falta, né? E lá na frente vem a consequência. Então, o Senhor foi muito cuidadoso comigo e hoje eu falo que a minha maior referência e a pessoa que eu mais admiro é a minha esposa. Porque eu vejo o quanto ela busca Deus, ela é a minha principal incentivadora, eu aprendo muito sobre Jesus com ela, assim como ela aprende muito sobre Jesus comigo. E assim, essa é a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Bom. Cara, que desafios, assim, você, no começo da caminhada, quando você, ou você também, além disso, muitos falam do encontro com Jesus, né?
foi algum desafio que te levou a esse lugar? Ou você teve um encontro com Jesus? Você considera ter tido um encontro com Jesus? Como que é isso? Porque tem pessoa que fala assim, eu não considero um dia específico que eu tive, que tudo parou, e aí tem pessoas que falam que... E até nesse raciocínio, tem pessoas que acham que por nascer no lar evangélico não precisa ter um real encontro com Deus, né? E não, então, exatamente, nesse sentido mesmo. Verdade. Na realidade, assim, eu falo que na minha adolescência eu tive um encontro com Jesus, mas eu não mergulhei, sabe, profundamente naquilo. E é o que eu falei pra vocês. Eu conhecia mais Jesus de ouvir falar dele, de ouvir pregações e algo superficial. Sabe? E quando eu realmente encontrei Jesus foi depois do acidente que eu tive. Mas também é algo muito delicado, porque eu acho que o conhecimento sobre Jesus, a gente conhece Jesus, ali a gente tem aquela sede, aquela fome, porém existem processos, sabe? E muitas vezes as pessoas não sabem respeitar e atropelam os processos das pessoas. Eu falo muito por conta de um acidente. Se eu fosse pelas pessoas, eu tinha desviado de novo, depois do acidente. Porque o povo fala, pelo amor de Deus, você passou por tudo isso e ainda você não aprendeu? Mas não é tão simples assim. Porque você passa por um momento difícil e aí depois que você volta desse momento difícil, você tem que se recuperar psicologicamente, tem que trazer tudo de volta, sabe? Se restabelecer. E em vez das pessoas ajudarem, estenderem a mão e falar, vamos caminhar junto aqui que eu vou te ajudar a voltar 100% para Jesus, a viver algo profundo com Ele, não. É cobrança. Então eu fui muito cobrado depois do meu acidente. Você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Cara, não é uma coisa da noite pro dia. Só não cuidar e só... se você muda da noite pro dia, muitas vezes aquilo não é genuíno, sabe? Porque existe processo em todas as coisas. E há beleza nesse processo, sabe? Processo que vai criar raiz, né? O processo que vai criar ali um alicerce. Sem o processo não existe. Porque assim, para você construir algo, para você plantar uma árvore e ela crescer, não é de um dia pro outro. Não. Entendeu? Existe um processo nisso. O ponto de criar raiz leva tempo. Leva um tempo. Então assim, essa questão de encontrar Jesus foi algo muito individual e particular. Sabe, muitas pessoas falam, foi quando tal pessoa que falou comigo, ou foi quando eu fui na igreja, o pastor falou isso. Não, foi algo muito individual e particular meu, sabe? Jesus falou diretamente comigo e eu fui tocado por ele e eu senti dele, entendeu? Foi algo meu de Jesus, sabe? Algo realmente no secreto. E foi depois do acidente, não imediatamente, mas eu tive esse encontro com Jesus no meu secreto, dentro do meu quarto, e ele falava muito ao meu coração, sabe? Foi uma das melhores épocas da minha vida que eu pude realmente conhecer quem realmente era Jesus. E nesse processo, tive muita ajuda depois que eu conheci da minha. Então, assim, ela me incentivou muito e me trouxe ainda mais perto de Jesus. Sabe? O meu acidente foi em 2020. Foi em 2021. 2021. Isso. Foi. Ali tava na pandemia. 2020 foi bem no finalzinho do ano. O meu acidente, isso, em novembro. Só que o último dia meu no hospital foi dia 26. Não, 25 de dezembro. Porque eu lembro, porque eu tava vindo do trabalho de ônibus, dava pra ver Falei, mano, nunca imaginava alguém próximo, né? E daí, quando eu cheguei na igreja, que eu lembro que foi numa quarta-feira, pediram oração e tal, e falaram que você tinha sofrido acidente e tudo mais. E aí entrou naquele, né? Foi processo delicado. Bom, já que a gente, aproveitando que a gente entrou no assunto, conta pra gente, cara, porque muita gente ainda não conhece o seu testemunho, né, do acidente. Como que foi, exatamente como que você tava nesse dia? Você sentiu alguma coisa? Porque muitos falam que sentem, né? O dia tá meio nublado. Literalmente. Porque foi um livramento, assim, de morte mesmo, né? Você quase morreu. Então, tipo assim, como que foi esse dia? Como que você tava? Como que aconteceu tudo, assim? Na realidade, foi num dia que eu tava simplesmente indo pra academia. Fazia academia na Silos. E eu peguei a pista, que eu morava em Santa Bárbara, e eu tava indo buscar o meu amigo, que ele ia comigo na academia. E aí, tava chovendo muito, meu carro acaplanou, eu rodei. Assim, que eu me lembro, foram 2 vezes, pode ter sido mais.
Mas eu rodei 2 vezes e eu atravessei a pista pro outro lado. E aí veio um carro e deu de frente. E aí eu continuei acordado. Então, dentro do carro, só que eu fiquei com medo do carro explodir. Nesse impacto todo que teve, ainda você não fez Fiquei acordado. Esse carro pegou, você foi pro outro lado, o carro pegou em cheio. Ele pegou, na verdade, de lado na frente. Tanto é que a frente Já era. não existia mais. Caraca, velho. Porém, aí eu continuei acordado e eu fiquei com medo do carro explodir. Aí eu abri a porta e tentei sair. Eu tentei pôr o pé, eu me joguei no chão, não tava aguentando. A barriga já ficou preta, tudo, porque estourou, estourado, né? Estourou o airbag, mas estourou tudo por dentro. Por conta da pancada, eu tava com o cinto. Então o cinto forçou, aí estourou tudo meu intestino, estourou minha apêndice na hora. Então, assim, foi um negócio bem complicado. Eu tive uma experiência bem sobrenatural no dia do acidente. Quando eu me joguei no chão, tava chovendo muito. E aí veio uma pessoa, do nada, com um guarda-chuva e segurou a minha mão. Foi de manhã ou noite, só pra saber? Foi no final da tarde. Finalzinho da tarde. Isso. Aí segurou a minha mão e eu fiquei segurando essa pessoa com o guarda-chuva. E aí, deu um tempo, essa pessoa foi embora. Aí eu vi que parou um caminhão do outro lado. E aí o motorista do caminhão atravessou e veio me ajudar. E segurou o guarda-chuva, abriu um guarda-chuva. Aí eu falei, cadê aquela pessoa que tava aqui? Aí ele falou, não tinha ninguém aqui. Ele falou assim, eu sou a primeira pessoa que veio aqui te socorrer. E aí na hora eu entendi, né, me deu discernimento que era um anjo. Eu tô arrepiado. Era um anjo. E inclusive algo que marcou muito nesse processo todo é que eu precisava sempre de alguém segurando minha mão, pra me sentir seguro. E acredito que muito por conta dessa experiência que eu tive logo no início do processo, né? Ali logo que aconteceu o acidente, eu tive isso. E aí eu fiquei de 5 dias em coma, aí eu não lembro de nada. Você pagou mesmo, depois? Apaguei. Eu tive comunicação, porém não lembro de nada. Eu mesmo entubado, meu pai falou que eu conversei, minha mãe também. Não conversei, mas tipo, abri o olho, entendeu? Mas eu não lembro de nada disso. E aí foi um processo, fiquei na UTI, saí do hospital, aí voltei de novo pro hospital, fui pra UTI, passei por outra cirurgia de novo. Então foram 2 cirurgias bem invasivas, que foram de 35 pontos, então de fora a fora aqui na barriga. Abriram eu 2 vezes pra conseguir aí me salvar. E realmente eu sou um milagre, né? Porque depois que eu acordei, o enfermeiro inclusive veio me falar. Na verdade eu perguntei pra ele, eu falei, viu, o pessoal acreditava que eu ia voltar? Ele falou pra mim que não. E os médicos não acreditavam que eu ia voltar. E assim, foi um milagre realmente assim, palpável de Deus sobre a minha vida. Essa segunda cirurgia foi bem grave também, né? Eu lembro mais ou menos da história aqui. Porque assim, como eles na primeira cirurgia deu hemorragia interna, eles tiveram que tirar todos os meus órgãos, lavar, fazer lavagem depois porque tava cheio de sangue, voltaram eles. E aí, nesse processo, deu aderência no meu intestino, ou seja, ele torceu e aí necrosou essa parte, então não tava passando nada no intestino. Eu vomitava 8 vezes por dia, porque tudo que eu comia e tomava, voltava, entendeu? E aí ele teve que abrir cortar essa parte do intestino e costurar ela de novo. Rapaz. E aí foi um outro milagre que eu tive, porque geralmente quem faz esse tipo de cirurgia precisa usar a bolsinha, né, aqui do lado, e eu não precisei, entendeu? Meu rim quase parou, aí, na verdade, quando eu voltei pro hospital foi por conta do meu rim, não foi nem por conta disso. Foi isso mesmo. O meu rim tava parando. Eu ia precisar fazer hemodiálise. Aí eles entraram com uma medicação pra ver se no outro dia eu me recuperava. Só notícia boa. E boa. aí deu certo. No outro dia meu rim voltou. Eles fizeram os exames e tinha voltado. Aí eu lembro até que a médica entrou no quarto assim, da UTI e falou pra mim: seu anjo da guarda é forte, hein? Porque seu rim voltou de um dia pro outro. Né? Quase impossível disso acontecer. Aí eu falei pra ela: não, na verdade foi Deus. Então, assim, eu vivi muitos processos e muitas coisas que fortaleceram muito a minha fé, sabe? Apesar da dor, apesar dos traumas, né, que eu acabei carregando, né, psicológico, mas o Senhor me ajudou muito nisso também, sabe? Me tratou. O primeiro dia que o médico liberou pra eu voltar a dirigir, eu já fui dirigir, sabe? Porque o Senhor me
me deu força, o Senhor cuidou de mim em todo momento, sabe? Você chegou a ficar com algum trauma? Hoje você tá, como você tá com relação aos pensamentos? Eu acho Ainda que o único trauma que restou, assim, né, que teve resquício, foi em relação ao hospital. Eu não me dou muito bem com o hospital, fico mal, assim, por conta do tempo que eu fiquei e tudo que eu passei lá dentro. Né? Então, assim, eu tenho esse trauma em relação a médico, sabe? Então eu tenho esse trauma ainda. Mas o Senhor tem tratado, e uma das formas que Deus fez pra tratar foi a vinda do meu filho, né, de Israel. Então eu tive que ficar no hospital. Qualquer jeito. De um jeito de outro. 3 E ainda foi cesárea, né? Tem no mínimo 3, exatamente. no mínimo 5 dias, né? Não, 3. 3? Não, ela ficou 2, na verdade. 3. Aqui não deu 3 completos. Bom, dormiu no hospital. 2 noites. De um jeito ou de outro, Deus teve Não, e ainda antes disso, ela enfrentou uma infecção de urina que subiu pro rim. E a gente ficou 7 dias internado. Acompanhadas. E eu fiquei lá os 7 dias com ela. Processo. 7 dias. Dormi lá, nem fui embora pra casa, nem dá, né? Eu tava tão mal. Tipo, imagina você ir embora pra casa, dormir sem ela, então não tinha nem como. Mas, assim, o Senhor tem tratado, sabe? E é lindo de ver os processos, sabe? Porque há beleza no processo também. Mais que, né? Uma das perguntas era sobre fé, mas ele acabou já respondendo, né? Acredito que a sua fé nesse período aí foi... O que você mais aprendeu foi restabelecida, assim, né? Se não tinha, começou a existir ali. Sim. De um jeito ou do outro, porque você ficar no leito de morte, a nenê nasceu, ficou uma semana no UTI, mano, você tira a fé da onde você menos imagina. E daí você vê outras crianças ainda piores que a sua. Você recebe a informação que a sua tá pior do que as que estão. Aí fala, mano, é surreal. E a gente vê realmente o que a palavra diz, né? Que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E realmente você vê que quando a gente tá fraco naquele momento bem frágil, Deus se faz ainda mais forte, né? E é muito lindo de ver isso, ver realmente o cuidado de Deus e como é real a presença dele. É palpável. Sim. Muito obrigado por essa experiência, né? Eu sabia, mas... abrir isso, né? Eu sabia, mas não no contexto no geral, assim. Na verdade, se for pra eu falar o processo todo, a gente tem que marcar um café e pegar... Tem que marcar um podcast. Marcar um podcast. Só pra eu testemunho, porque foram 3 muitas episódios. Coisas. Foram várias coisas que eu passei, assim, nesse processo. Mas Deus é bom o tempo todo, sabe? Eu lembro que é um testemunho bem real mesmo. Eu lembro que, ouvindo, né, a gente conhece o Valentim já há algum tempo, e o que passava é que realmente, assim, é só pelo milagre que ele ia escapar, né? Não tinha outra alternativa, era um milagre, porque a sensação é que ele não ia resistir realmente. Mas por Deus, né, um Deus sobrenatural, ele tá aqui hoje. O médico dos médicos, né? É um milagre realmente. E, cara, eu acredito que era um Valentim antes do acidente e depois é outro. O que você mais destaca assim, que mudou em você, no seu jeito às vezes de pensar ou de ver as coisas? Assim? Na realidade, falo pra todo mundo que depois que você passa por processos muito dolorosos, algo que você começa a valorizar são as mínimas coisas. Sabe? Deus começa a te mostrar valor nas coisas pequenas. Porque nós, como seres humanos, nós somos tendenciosos a começar a desvalorizar as pequenas coisas e olhar somente para as coisas grandes, achando que Deus está somente nas coisas grandes. E quando eu passei por esse processo, o Senhor me mostrou a beleza, né, dele nas pequenas coisas. Citando um exemplo, foi uma comemoração, todo mundo vibrou quando eu consegui ir no banheiro a primeira vez. Nossa. Entendeu? Então pra mim foi uma conquista gigantesca ter conseguido ir no banheiro a primeira vez. Uma coisa que a gente faz todo dia, no cotidiano. Valoriza, que é normal. Cara, mas assim, realmente se você olhar, existem muitas pessoas que enfrentam problemas de saúde e não conseguem ir no banheiro e tem problemas referente a isso, e Deus nos dá saúde todos os dias pra nós conseguirmos levantar, pra nós conseguirmos ter saúde, fazer as nossas necessidades, tudo tranquilo. Cara, perfeitamente. São pequenas coisas, realmente. Quando eu pude começar a voltar a comer normal, eu fiquei 5 dias sem beber água.
corpo necessita, né, mano? Mais de água do Eu que só própria ficava- comida. é horrível. Eu só ficava no algodãozinho com água, eles molhavam minha boca pra não ficar tão seca e cortar. Só isso. Mas, cara, a sede que eu sentia era incontrolável. A primeira vez que eles deram uma garrafa de água pra mim, parecia uma criança com uma garrafa de 1,5 litro de água, e eles ficaram bravos porque eu já peguei a garrafa e virei com tudo, tava morrendo de sede, sabe? E Deus me mostrava, assim, que era o que Ele queria da parte nossa com Ele também, sabe? Que a gente tivesse essa sede pela presença, sabe? Essa sede por estar com Ele. Uma palavra. Tipo, a gente ficou... Porque muitas vezes a gente fica 5 dias sem ter um momento nosso com Jesus e a gente não tem essa sede, sabe? Cara, Deus me mostrava essas pequenas coisas nesses processos que eu passava, sabe? Então é realmente você valorizar o mínimo, sabe? Cara, agradeça mesmo a Deus, porque mais um dia você pôde levantar, mais um dia você tá podendo ir trabalhar, Deus está te dando saúde, não reclame, não murmure do seu trabalho, sabe? Deus te deu aquele trabalho, Deus te deu essa oportunidade de levantar, enquanto muitos estão ali internados no hospital, passando por problemas de saúde, o Senhor te deu mais um dia de saúde. Às vezes com diagnóstico que nem vai sair dali, mano. Né? Exato. Poxa, não, Então é motivo de a gente agradecer. Deus E é o que eu bom. falo lá em casa, lá, a gente seria, no contexto da palavra, seria muito sem vergonha em não agradecer a Deus por tudo que a gente tá vivendo nesse processo, tanto na vida da Eloá, quanto no que Ele tem feito em nossas vidas. A gente tem que ser grato no mínimo, porque no muito Ele coloca, né? Então, se você valoriza ali o pouquinho, quando você tiver no muito, você vai dar realmente o devido valor, né? E não se esquecer dele, né? Que é o real motivo. Então Isso é maravilhoso. maravilhoso, mano. A gente refletir muito, né? E sempre tem pessoas passando por um processo mais difícil que a gente, né? Sim. Porque eu lembro quando a minha primeira filha nasceu, e a gente não voltou pra casa com ela porque ela precisou ficar internada, né? E aquilo foi muito dolorido pra gente, não poder levar ela pra casa, aquela alegria, tudo, né? Vocês recentemente passaram. E eu lembro que a gente saindo do quarto, assim, iam liberar a gente e tal. E aí, a gente triste e tal, né? Cara de luto, né? Fazer o quê? E aí entrou uma moça, tal, e deitou na cama e tal. E aí a gente fiquei olhando e falando, por que a moça tá aqui com a gente e tal? Parece que tá tudo normal. De repente entra a enfermeira. Olha, a gente daqui a pouco vem te dar anestesia pra você fazer o processo de aborto, tá? A gente vai dar o remédio e você vai fazer o processo de aborto, porque já tinha perdido. Eu lembro que aquilo, cara, é assim que fala o processo de aborto, né? Acho que é. Se não for, vocês entenderam. Procedimento, né? Procedimento, porque não tinha como sair naturalmente, tinha que tirar como se fosse um filho. É a fase da cesárea, né? Isso. Então, assim, aquilo pra mim, cara, eu falei, independente, minha filha tá aqui, viva, sendo cuidada, né? Então, isso faz esses momentos, igual o Valentim falou, cara, que aí foi muito mais grave, mas faz a gente refletir no que faz sentido realmente, que é a simplicidade. É tomar um copo de água, sabe? E, nossa... Valorizar o mínimo. Funcionou perfeitamente, entendeu? Então, maravilhoso. Ter o coração menos ganancioso, né? Porque parece que o ser humano tende a quanto mais tem, mais ele quer. Não valoriza aquilo Valoriza que ele ganha. simples, Valoriza né? Você falou... ali uma semana, duas semanas aquilo que ele ganhou. E aí depois já cai na rotina, já cai no normal e... Cara, a gente não vive no normal, sabe? Deus prometeu que ele ia nos dar apenas o básico. Mas ele dá muito mais que isso, né? Dá muito mais. E se tratando disso, a gente fala que gratidão, ela remete muito a louvor. E Valentim, modéstia à parte, ele canta bem e tem sua desenvoltura no louvor. E eu quero saber, Valentim, quando começou isso? Pra todo mundo tem um começo, né? E às vezes... seja tocar um berimbau. É um dom. E tem pessoas que cantam, e muito bem, que fala que tinha vergonha. Às vezes você olha a pessoa cantando e fala, nossa, meu fulano tinha vergonha. Você foi esses que tinha vergonha no começo, ou se não? Já foi aqueles que mais ousado, que já chegava e cantava e boa? Na verdade o meu foi um pouco diferente, porque foi desde criança. Os meus pais cantam. Então
Então, na igreja que eu cresci, os meus pais cantavam e eu ia todo domingo no ensaio com eles. Eu ficava lá embaixo. Então, desde criança eu canto, entendeu? Então não teve assim, comecei a cantar. Então foi algo muito natural, porque eu tinha muita influência em casa, eu via meus pais cantar o dia todo, meu pai toca violão, então assim, eu não tinha muito pra onde fugir, né? Então eu comecei ali, né? E aí realmente a cantar na igreja eu comecei com 10, 11 anos. 11 anos. Que eu participei de um show de talentos que tinha na igreja, a primeira vez, cantei com a minha mãe. Aí comecei a cantar, depois eu fui pros adolescentes, a gente montou uma banda, e a gente cantava com os adolescentes, e aí foi, entendeu? Nunca tive tanta vergonha assim, lógico, no começo você tem vergonha, dá muito nervosismo. O natural, né? Até mas hoje, assim, quando eu vou cantar em qualquer outro lugar, dá também nervosismo, mas nada assim incontrolável, né? Mas eu acho que não é nem... A gente já comentou sobre esse assunto, acho que não é nem nervosismo, eu acho que é mais o temor. Isso. É mais o temor, porque pra você que começou quando pequeno, acho que tipo, essa timidez aí já não existe mais, né? Então é mais o temor de você subir no púlpito, remeter aquilo que Deus passou do seu coração pra igreja. Então, entra nisso, né? Certeza. E quando você sentiu que era um chamado pra você, porque você foi incentivado, tudo igual você falou, você cresceu dentro desse ambiente da música, mas quando você entendeu que aquilo era pra você, não, é realmente o que eu quero, eu não canto só porque me incentivaram e tal, eu canto porque Deus me chamou pra isso. Quando que foi, mais ou menos? Na verdade foi ainda quando adolescente. A gente tinha banda lá na igreja e às vezes nos cultos de orações a gente cantava, sabe? E aí, quando a gente cantava, as pessoas sempre vinham falar que elas sentiam muito a presença de Deus, muitas pessoas eram tocadas, sabe? Sentia realmente Jesus tocando. E aí isso foi se repetindo. E eu falei, opa, isso daqui não é normal, né? Normal, não é à toa. Jesus realmente tem um plano e um propósito pra mim através desse ministério, sabe? Não é só porque eu canto, né? Violão também eu sou autodidata, então assim, eu aprendi sozinho, então eu toco, então assim, eu entendi que se as pessoas estão sendo tocadas, se Deus está me usando, é porque Ele tem um propósito através desse ministério, através desse chamado, não é em vão, né? Você entende que a música ela tem um impacto muito grande na adoração. Certeza. E quanto você entende que isso influencia o mover na igreja? Influencia de forma assim drástica, né? Assim, é algo muito poderoso, né? A adoração. E assim, quando a gente fala sobre adoração, a gente fala sobre um estilo de vida de adoração a Deus, então as nossas vidas adoram a Deus. E assim, a parte do louvor na igreja é algo muito importante, sabe? Tão importante que assim, algo que eu aprendi no decorrer da minha vida é que muitas vezes a gente olha para as músicas e a gente acha que tá tudo bem ouvir música secular, sabe? A gente cresce ouvindo muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, eu detesto, mas... falando assim, não, tá tudo bem, mas é internacional, né? Cara, assim, a música é algo muito forte. E quando a gente fala sobre música, a gente precisa entender que atrás dessas músicas existem histórias e existem pessoas, sabe? É muito importante nós conhecermos quem são essas pessoas e quais histórias são essas. Porque muitas vezes a gente olha pra música bonitinha ali, mas a gente vai ver a vida de quem compõe, de quem compôs, de quem canta. Cara, peraí, entendeu? Então, assim... Dentro da igreja mesmo, né? Hoje, dentro do gospel, vamos dizer. Porque no mundo gospel tem a pessoa que entra pelo secularismo de empreendedorismo, eu vou ganhar dinheiro, mas daí, ao mesmo tempo, ele não investigou quem realmente que escreveu a música. Porque normalmente, quem tá cantando não é que escreveu. É outra pessoa que escreveu. Sim, e essa pessoa aí tá com a vida totalmente torta, mano. Mas quem colocou 2, 3 vezes a palavra de Jesus ali. Torto lá, mais ou menos. E a gente vê assim, uma geração que é tocada pelos ritmos. As pessoas às vezes estão confundindo a presença de Deus, a presença de Jesus, por conta de um ritmo ali que foi criado para te tocar emocionalmente. Assim como as músicas seculares tocam, as músicas também ali gospel, né, a partir das músicas cristãs, também tocam às vezes por conta das notas,
porque existe muito muito estudo em cima disso. Eles colocam algumas notas ali que tocam, né? Ali parece que é a pessoa, e aí você acha que é a presença de Jesus, na verdade não é. O cara só tá Então realmente a gente tá num lugar de olhar para as músicas de uma forma mais séria, sabe? De uma forma crítica, entendendo que o louvor, a música foi criada para louvar a Deus, sabe? E assim, é um dos meios onde mais Satanás influencia, porque Satanás era desse meio. Sim, vai falar isso aí agora. Então, assim, é onde realmente começa ali com não tem problema ouvir essa música. Aí vai, não tem problema ouvir esse álbum. Quando você vê, você já tá ouvindo todas as músicas e sendo influenciado por elas. Porque, cara, o que você canta, o que você declara tem poder, sabe? Existe poder naquilo que você declara. Então, que música você tem sido alimentado, sabe? O que você tem declarado através da sua boca? Traição, né? Tem promiscuidade, adultério, que é o que as músicas hoje em dia secular falam. Nossa. Exatamente. Então, assim, existe um poder muito grande no louvor e na música dentro da igreja, sabe? E assim, de realmente a gente olhar pra isso como algo muito sério também, até mesmo existe poder, mas a gente precisa também entender a seriedade que nós carregamos como músicos, como cantores, de estar com as nossas vidas corretas diante de Deus. Sabe? Porque a gente não pode subir no púlpito, subir num lugar santo de qualquer jeito, sabe? É lógico que Deus vai tocar, né? Deus não vai deixar de tocar as pessoas por conta de uma pessoa que tá com a vida toda torta. Mas, cara, entenda a seriedade disso, sabe? A música, o louvor carrega a presença de Deus, sabe? Através da música e do louvor, pessoas são curadas, pessoas são libertas, entendeu? A gente tem a tendência de olhar para o culto ali com um cronograma e separar ali o louvor da palavra, mas, cara, o mesmo poder que existe na palavra existe no louvor, sabe? Não é, eu vou chegar atrasado no culto, porque não tem problema, eu pego só a palavra. Não, cara. É uma consequência, né? Um tá atrelado ao outro. Sim, existe o mesmo poder que existe na palavra, existe ali no louvor. Muitas vezes você tem esse pensamento de que no louvor você não precisa estar tanto, né? Ou às vezes vai pra igreja e fica fora no louvor, fica lá fora conversando. Cara, não, às vezes você tá perdendo algo que Deus quer realizar na sua vida ali no momento do louvor. Detalhe, né? Então é realmente a gente entender que o poder do Espírito Santo está sobre o louvor, está sobre a palavra. Então ali no culto há poder, entendeu? E o rei Davi, estava nesses dias, o rei Davi expulsou demônios apenas tocando harpa. Isso, sem abrir a boca, né? Sem abrir a boca, mano. Sem abrir a boca. Todos são ministros, né? Exatamente. Pode perguntar. Não, eu queria só perguntar, aproveitando, assim, a gente também é músico, e às vezes a gente começa a chegar num nível que a gente começa a achar que o negócio é nosso, sabe? Tipo assim, começa a passar um pouco além da conta. Como você vê isso, cara? Como você lidar com essas questões de ego, tipo assim, da pessoa às vezes elogiar, mano, você cantou bem. Eu acho que pra vocalista, eu acho que é mais difícil ainda, porque às vezes a pessoa ouve, né? E, nossa, cara, você cantou bem demais, sei o que e tal. E como você lida com isso pra não deixar passar além da ponta, né? Algo que a gente, como músico, também passa, né? Todos passam. Isso, na verdade, é um erro muito comum entre os músicos, né? Às vezes a gente acaba achando que a gente é muito bom. Vai alimentando o ego, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Não, ministério de louvor, entendeu? Não. Como um todo. Na verdade, assim, eu sempre tive muita dificuldade de receber elogio. Mas, tipo, as pessoas falarem e eu não sabia o que falar, sabe? Tipo, é meio constrangedor. Nisso daí eu falo, é meio constrangedor. Você tá, obrigado e tal, né? Glória a Deus por isso. É lógico que a gente não pode também cair num lugar de, tipo, as pessoas virem elogiar, a gente tá no meio. Não, porque a glória só é de Deus. Tá bom, obrigado, irmão. Deus abençoe, mas glória a Deus por isso. Sabe? Saber também que ao mesmo tempo que Deus faz, Ele também nos capacitou e nos deu essa capacidade de poder fazer algo com perfeição, sabe? Então,
é realmente a gente entender que tudo que nós somos, tudo que nós temos é graças a Deus, sabe? Mas também não menosprezar as pessoas, sabe? Não sei. Porque as pessoas elogiam na boa fé, no bom coração, e às vezes aquele elogio faz bem pra gente, né? Sim. A gente vê que, caramba, o que eu tô fazendo tá realmente surtindo efeito. Né, eu tenho me esforçado, eu tenho me capacitado, e glória a Deus que tem dado certo, né? As pessoas estão sendo abençoadas por isso, né? Então, acredito que a gente entender realmente que tudo é por conta de Deus, nada é nosso mérito, mas assim, saber também receber, né? Acho que é a parte mais difícil. É difícil, mas a gente precisa, né? Que a gente tem até aprendido também. Se a gente na igreja até ouviu sobre isso, que é a questão da falsa humildade. Tipo assim, a pessoa te elogia e você, não, foi eu não. Glória a Deus. Não, obrigado, porque você se esforça pra estar ali, você se esforça pra dar o seu melhor, mas foi o que você falou, né? Glória a Deus por isso. Então, ele que tá capacitando, né? Ele que tá capacitando. Certeza. É tudo, como tudo na vida, né? É o equilíbrio. Equilíbrio é o segredo de tudo na nossa vida, né? Nada que em excesso faz bem. Da mesma forma que ele dá, ele tira. Exato. Tem que ponderar dos dois lados. Nós vamos entrar em outro tema, que é sobre família, paternidade e tudo mais. Nós três estamos vivendo um tempo novo aí de Deus. Eu, né, tenho um milagre para contar dia após dia aí. A gente não podia ter filhos e Deus nos abençoou. Mas a gente quer entrar num ponto que o quanto mudou na sua vida, tanto desde o início lá da notícia até a chegada do seu filho agora. Acredito que Deus tem trabalhado dia após dia. Como que foi pra vocês aí? Na verdade, acho que é incrível como que no processo da gravidez, assim, Deus traz uma maturidade fora do normal. Você sabe que você vai ser pai, cai uma maturidade em você, você fala, nossa Deus. Assim, mudou muito. Principalmente porque durante a gravidez a gente passou por alguns processos difíceis e aí a gente teve que já começar com muita renúncia. Mas antes tinha alguma coisa que vocês não podiam também? Eu tô falando não, de não poder não tinha. Mas a gente passou mais durante a gravidez mesmo, que a gente teve que ficar de repouso um tempinho. E aí isso daí já começou a ser trabalhado ali, né? Então assim, o processo ali de renúncia começou ali. Então a paternidade ali, esse processo trouxe muita renúncia sobre as nossas vidas. E a gente entendeu, sabe, a questão de que Deus nos dá algo e a gente precisa renunciar a muitas coisas, sabe? Nada é fácil, nada é de graça, sabe? Precisa existir renúncia. E Deus trabalhou muito isso no nosso coração e trouxe muita maturidade, sabe? A gente amadureceu muito nesse processo. Principalmente porque foi logo após um processo muito difícil que a gente já estava enfrentando, né, por conta de alguns traumas que a gente passou. E aí já veio a gravidez, e aí a gente começou a passar por um outro momento difícil. E assim, Deus foi nos forjando, né? Foi nos fortalecendo. A gente criou uma força muito grande através de Deus, sabe? Deus nos deu muita força. Deus se mostrou presente em todos os momentos. Mas é basicamente isso. Deus transforma a gente. Na verdade, a família, né? O casamento também, né? É o que você falou, cara. Porque filho, você também... Quando você casa, você renuncia coisas. Quando você tem filhos, é mais um motivo pra você entrar em renúncia, né? Pra você realmente amadurecer. Como você enxerga isso, cara? Essas renúncias, quão importante é isso, sabe? Porque você sai da jogada, entende? Você tá ali com a sua vida, aí você casa, você já não é mais o foco de você mesmo. Você tem a esposa, aí você tem um filho. Quanto você acha que isso abençoa a nossa vida, assim, no cotidiano, no jeito de ver o próximo, entende? Cara, há muito poder na família, sabe? É algo que alegra muito o coração de Deus. Nós somos criados para sermos família. É um projeto que está no coração de Deus. Então, assim, a renúncia, ela muitas vezes dói, mas é algo muito satisfatório ao mesmo tempo, porque você enxerga que você está renunciando por algo ainda maior, sabe? Sim. Por algo que você vai viver que é maior ainda, sabe? Então existe muita beleza nessa renúncia, sabe? Porque não é só a gente olhar pra renúncia, tipo, eu vou parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo.
Não, é entender que nesse parar existe algo muito grande de Deus, sabe? Você vai muitas vezes deixar de fazer alguma coisa nesse tempo para fazer algo que está realmente no coração de Deus, é um projeto de Deus. É realmente a gente entender que existe o propósito de Deus para as nossas vidas e não somente o nosso propósito, sabe? É entender que nós precisamos não olhar para aquilo que nós queremos, que nós precisamos olhar para aquilo que Deus quer. Sabe, a renúncia entra nisso. A gente precisa entender que é muito difícil às vezes a renúncia, mas é para viver algo que Deus tem para nós, sabe? É para viver algo que Deus já tem planejado, já tem projetado para as nossas vidas. E assim, a gente está renunciando para viver algo ainda maior, entendeu? É realmente olhar para isso. Tirando eu de cena. Sempre, né? E, cara, seu filho é Israel, né? É meio profético. E que legado você quer deixar para ele, assim, no futuro, com relação à sua fé, com relação à palavra? Porque, com certeza, os nossos filhos vão passar por momentos ainda mais difíceis que os nossos. Jesus tá, a gente fala, tá nem com a mão na maçaneta, já é abrir a porta pra vir buscar, né? Sim. Que legado você pensa em deixar pra ele, assim, que você mais quer bater em cima? Não, isso aqui ele tem que ter de caráter nele, assim, pra abençoar uma geração que tá aí com ele, né? Eu falo que a primeira coisa que eu quero é que ele olhe pra Jesus, somente pra Jesus, sabe? E em segundo, que ele olhe pra palavra, sabe? A gente vive numa geração onde os princípios estão sendo muito corrompidos porque as pessoas já não buscam mais na palavra, buscam nas pessoas. Buscam nas entrevistas, nos podcasts que elas ouvem, sabe? Em muitos lugares. Em muitos lugares, mas não buscam na palavra, sabe? E o que eu quero deixar pra ele é realmente viver a palavra. Deixa o povo falar o que eles quiserem, sabe? Pode dizer o que for, mas olhe para a palavra, olhe para aquilo que a palavra de Deus diz, Verdade não absoluta, para o achismo das pessoas. Então é esse legado que eu quero deixar para ele, é realmente viver a palavra de Deus. É isso mesmo, né, cara? Acho que o maior legado acho que é isso, né? Não tem coisa... Tem na palavra como verdade absoluta. E a dignidade, né? É dignidade, Sim. Dignidade. A gente já tá indo pro final. Bênção de Se Deus, pudesse, né? literalmente a gente ficaria aqui conversando mais e mais, principalmente pelas boas novas que Deus tem feito aí, a gente tem que falar, né? Mas se você pudesse deixar um único conselho para os jovens de hoje aí, qual que seria? Então, na realidade, eu acho que o conselho para os jovens de hoje acho que é mais ou menos parecido com o que eu quero deixar de legado pro meu filho, né? Então é realmente olhar para Jesus, sabe? Viva debaixo da palavra, por mais difícil que seja, sabe? Não é fácil viver a palavra 100%. Então às vezes a gente tem a tendência de querer se corromper, mas viva a palavra, sabe? Nós estamos em dias difíceis onde a gente recebe uma pancada de informações todos os dias por conta dos acessos que nós temos nas nossas mãos. Sim. Então assim, olhe para Jesus. Tenha sim sua vida ali de social, nas redes, no celular, mas nunca tome as informações do celular ou computador como uma verdade absoluta, sabe? Sim. A verdade absoluta está somente na palavra, sabe? Então, olhe para a palavra, olhe para Jesus e viva debaixo disso, sabe? É difícil, não é fácil, mas olhe sempre para Ele, que você vai entender que existe um propósito para a sua vida. Vamos fazer o final importante, cortar aqui. Aí a gente faz o final bonitinho pra não... a gente vai ficar no apuro. Deixa eu tirar o final. Problemas. Você vai falar alguma coisa? Que eu tinha feito um negócio aqui. O que é isso? Você não foi? O que você vai perguntar? A gente ia pedir pra você orar agora, encerrando.
Ah, não, que eu ia falar sobre um recado para os jovens, acho que tinha mais pergunta. E o desejo para os jovens de sobre isso que você anotou aí, né? A gente faz e depois a gente faz a oração. É que a gente vai... acho que é só o que a gente não falou foi sobre paternidade. Falando um pouco só. Acho que você tinha colocado uma pergunta sobre o que mudou sobre sua visão de paternidade depois que você... Não, mas não tem problema. Só tô avisando. Porque vai que você... mudou, né? Sim. A gente vai sentindo, né, o Dartry. Mas esse que você falou aí agora também, não pode deixar de falar, não. Você ia ficar pra trás, não. Não, tá lá embaixo ali, ó. Onde tava esse computador, vai estar a Aldrin ali, ó. Eu acho. Isso. E daí TV patrocinadores. Scripts. Isso. Daí dá 2 cliques aí na tela. Foi só. Legal. Delícia. Rapaz. Tem nem 2 meses, ele tá com 6 kg e 3 anos. Quê? Mano. Bom, posso falar muito que o meu segundo também é falar eu acho que engoliu o pau royal. Você já tá andando já, bicho. Engoliu o pau royal, A minha chegou agora com os 4 quilos. Olha. Só que é mais no estilão da Mari já. O Matheus logo tá andando, cara. Meu Deus. E o seu também? Parou na pergunta do... Deixa eu para o meu. Eu tinha feito aqui, ó. Se pudesse deixar o único conselho para os jovens e tal. Vamos voltar aqui? Esse aqui? Qual você fala? Nós volta aqui no da paternidade. Não tem liga. Não. É que nós falamos uma outra coisa agora. A gente falou do final. Deve fazer essa pergunta aqui, ó. Se você pudesse deixar um conselho para os jovens de hoje. Isso, acho que já pode ir pra aí, não. Mas eu já fiz essa pergunta. Ou eu tô imaginei não, fazer. Jovens, não. Porque não foi isso que você falou? De falar agora? Peraí, lê as perguntas que tem nessa aqui, Você falou que você fez algo sobre isso aqui, né? Não, mas o que eu falo é o que você acredita que Deus está falando para essa geração nesse tempo. Ah, tá. Qual é o seu maior desejo? Entendeu? É essa daqui, ó. Essa pergunta aqui. Pode falar. Qual que é? Sim. O que você acredita que Deus está falando para essa geração? Uma hora falando. Rapidinho, né? Essa a gente vai voltar nessa aí, né? Só tem que lembrar como a gente terminou a primeira última. Foi isso. Não, perde foco, mas tá mesmo. Vamos lá. Tá, 3. Peraí, o que você está falando pra essa geração? Tá, 3, 2, 1. Cara, o que você acredita que Deus está falando pra essa geração, sabe? Pra esse tempo? A gente falou aí agora de legado, falou de paternidade, falou de muitas coisas. E qual que é o recado? O que você acha que Deus está falando pra essa geração aí de agora e que tá por vir, né? Na realidade, é algo que Deus tem falado comigo. Porque quando a gente fala dessa geração, a gente se inclui nessa geração, né? A gente também está vivendo essa geração. Tá passando o bastão, de certa forma. Mas o que Deus tem falado muito ao meu coração nesse tempo é que nós estamos vivendo um tempo de emergência para anunciar o Evangelho, sabe? A gente está vivendo uma geração que nós temos uma promessa de um avivamento, né? Mas nós precisamos parar de confortar o nosso ego, que a gente está vivendo uma geração que busca muito esse conforto do ego e buscar ser confrontado, sabe? Porque é no fogo que o ouro é purificado, sabe? E nós só vamos ser purificados a partir desse confronto. Se nós continuarmos buscando o acrescimento do nosso ego, cara, a gente não vai viver avivamento. Porque muitas vezes a gente olha o avivamento como algo muito lindo e maravilhoso, onde só desce fogo e fala em línguas. Cara, avivamento não é só isso, sabe? Avivamento
para que ele exista, precisa haver arrependimento. E onde estão os corações dos nossos jovens buscando pelo arrependimento daquilo que afasta eles de Deus? Sabe? Nós precisamos buscar. Então é esse recado que eu deixo para os jovens de hoje, sabe? Procure pelo arrependimento. Pare de procurar o conforto do ego. Pare de procurar palavras que confortam aquilo que você está fazendo de errado. O que é errado perante a palavra é errado e ponto. Não existe negociação para o que está na palavra de Deus. Meia palavra. Sabe? E o meu desejo, sabe, no meu coração, para esses jovens que eu oro todos os dias, é para que eles voltem e encontrem realmente o primeiro amor, sabe? O primeiro amor em Deus, sabe? E viver aquele primeiro amor que a gente já viveu todos os dias, sabe? Às vezes a gente teve aquele primeiro amor onde a gente estava com muita fome e sede e aquilo tem se esfriado. Então, assim, eu oro para que realmente os nossos corações possam voltar ao primeiro amor. E eu quero só deixar um versículo aqui, que é o que Deus tem falado para mim realmente nesses dias. Está lá em Tiago 1, 2 ao 4. Tá? Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Sabe, a palavra de Deus diz para que nós venhamos nos alegrar na dificuldade. Sim. Sabe? É motivo de alegria estar passando por dificuldade, porque aquilo vai produzir perseverança no nosso coração, sabe? Aquilo vai fazer com que nós nos tornemos ainda mais parecidos com Jesus. Porque olha tudo que Jesus passou, ele foi provado, e houve alegria na dificuldade dele, porque aquilo que ele passou produz testemunho, aquilo que ele passou produz ainda mais força sobre o poder de Deus. E da mesma forma sobre as nossas vidas, sabe? Nos momentos de dificuldade há alegria, porque Deus está colocando a gente num momento de dificuldade, mas depois aquilo vai gerar testemunho. E são testemunhos que mudarão vidas, sabe? Mudarão muitas pessoas, sabe? Ajudarão muitas pessoas que ainda vão passar por aquilo que você passou. Então é esse o meu recado. Deus é demais, velho. A gente entrevista e é abençoado, sabe? É muito lindo o que Deus faz, assim. Todos nós abençoados. De certa forma. E aí é algo que, tipo, a gente não espera, literalmente. Não. A gente faz sem nenhum tipo de pretexto, mas a gente também tem sido tratado Isso que ele falou, nessas pessoas que a gente tem entrevistado, né? Eu acho que muito se passa mudança de caráter. Em geral, minha, de todo mundo, cada um de nós. Eu acho que, igual a Valentim falou, é muito lindo falar de avivamento, mas o que acontece dentro de um avivamento precisa também ser falado, para que de fato aconteça. Então que a gente não se esqueça que a mudança de caráter precisa existir. Seja no nosso emprego, que as pessoas vão ver, em casa, seja no ministério, seja onde Deus plantar nos nossos pés. E isso tá ligado também a Bíblia como verdade absoluta. Aí entra o conforto, o confronto. Aí pessoas têm procurado igrejas que não falam da palavra de Deus, só falam sobre a prosperidade e tal, não tem nenhum tipo de confronto. E traz a gente para a realidade, e é muito por conta disso também que não existe o avivamento. A gente precisa ser exortado também. Com certeza. Cara, quando a gente fala das pregações de Jesus, quando a gente fala sobre as pregações de João Batista, cara, são pregações de confronto, sabe? Arrependam-se, é chegado o tempo, Jesus pode voltar amanhã. E quando a gente fala sobre Jesus voltar amanhã, a gente acha que é só sobre Jesus voltar lá do céu. Não, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Então arrependa-se, ainda há tempo, sabe? Você está vivo, ainda existe tempo para você, então se arrependa. Exatamente. Sabe? É esse recado que a gente precisa carregar dentro do nosso coração. Que é o recado que vem sido pregado há muitos e muitos e muitos anos. Desde o princípio da humanidade vem sido pregado, entendeu? Então, mano, eu peço pra você fazer uma oração. Pra nós, por toda essa geração. Colocar no seu coração pra gente encerrar. Por tudo que tem acontecido. Então, à vontade aí. Amém.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, nós te agradecemos porque a sua presença é real e porque o Senhor faz conforme aquilo que o Senhor quer, Pai. E nós realmente colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, porque nós queremos que a sua vontade seja feita sobre nós, Pai. Tira tudo aquilo que é da nossa vontade, Pai. Eu peço nesse momento sobre essa geração, Pai. Coloca, Senhor Jesus, a tua mão, Senhor. Se mostra real, Pai. Mostra, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer, ó Pai, para essa geração, Pai. Desperta aqueles que estão dormindo, ó Pai. Desperta aqueles que muitas vezes estão até falando da sua palavra, sim, mas não existe, Senhor Jesus, a sua presença, não existe a verdade sendo carregada naqueles corações, ó Pai. Desperta, Senhor Jesus, essa geração para um novo tempo que o Senhor tem preparado, ó Pai. Desperta, Senhor Jesus, essa geração para um tempo de arrependimento, onde as pessoas possam olhar para o Senhor, ó Pai, e possam, Senhor Jesus, sentir vergonha das coisas erradas que elas fazem, ó Pai. No nome de Jesus, nós queremos isso sobre essa geração. Traz, Senhor Jesus, um fogo, Senhor Jesus, sobre essa geração. Mas um fogo não somente, Senhor Jesus, de baderna, de Yahweh, Senhor Jesus, mas um fogo que prova, Senhor. Um fogo, Senhor Jesus, que mostra, Senhor Jesus, a verdade que muitas vezes está oculta, Pai. Eu te peço nessa hora. Abençoa, Senhor Jesus, esse podcast também. Abençoa a vida do Alden, do Gui, Senhor Jesus, do pessoal que está ali atrás, o Bruno, Pai, no nome de Jesus, do pastor, a família de cada um, ó Pai. Derrama, Senhor Jesus, das tuas bênçãos, ó Pai. Senhor Jesus, derrama da sua presença sobre cada um. Que eles possam ser a cada dia mais, Senhor Jesus, pessoas que têm intimidade contigo. Leva eles a um lugar a lugares mais profundos na sua presença, a viver coisas diferentes, ó Pai, no Senhor, que eles possam experimentar algo novo, Pai, neste novo ano, Senhor Jesus, que está se iniciando. Que este novo ano, Senhor Jesus, seja um ano realmente de novidade dos céus, ó Pai. Que eles possam provar algo que eles nunca provaram, ó Pai. Que eles possam experimentar algo que eles nunca experimentaram da sua parte, ó Pai. Nós declaramos e sabemos que o Senhor tem algo novo. O Senhor tem algo, Senhor Jesus, que nós nunca vimos antes preparado para as nossas vidas. E nós cremos nisso, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. É maravilhoso viver debaixo dos seus planos. É maravilhoso viver debaixo da sua presença. E os nossos corações se enchem de gratidão, ó Pai. Porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. Até aqui tem nos ajudado, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. É com isso que nós encerramos, ó Pai, com o nosso coração cheio de gratidão pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, glória do manto. Do manto. A gente queria deixar uma lembrancinha pra você. Uma doce de praxe, uma doce lembrança. E essa daí é do nosso patrocinador. Nosso patrocinador. É top. Luciana arrebentou. Aí, galera, ó o merchan. Tem que ter, né? Se você não experimentou, aproveita. Nós vamos deixar as redes sociais da Luciana. Faça seu pedido aí, aproveite e deguste. Com muita honra. Saboreie. Eu ia falar sem moderação, mas né. Sem moderação, mas toma cuidado. A melhor bala baiana. Essa da nossa, tá enchendo a boca d'água aí. Tem até um negócio pra falar, porque eu não gosto de coco. Mas você acredita que a bala dela é a única coisa com coco que eu como? Aí, ó. Verdade, gente. É muito. Se você tava esperando, né? Mais um milagre, tá vendo? Coisa melhor, não perca tempo. Bom, se você que não gosta de coco, aproveite aí, ó. Aproveite. Na hora é curado, porque coco é muito bom. Gente, muito obrigado. Obrigado, Valentim, primeiramente, mais uma vez, né, por estar aqui, por ter vindo. Muito obrigado. Nos abençoado tanto. Com certeza o testemunho, tudo que foi compartilhado vai alcançar muitas pessoas. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com milhares de pessoas, joga lá no grupo dos seus amigos, da família, da faculdade. Fica à vontade. Mandou agora esse dia eu compartilhei um negócio do serviço, no Instagram do serviço, uma mensagem de uma pastora. Fui descobrir 2 horas depois. Tudo bem, alguém foi abençoado. Então joga lá sem querer e tal. E não deixe de dar o seu like, que com certeza essa mensagem vai alcançar muitas pessoas. Muito obrigado. E é isso, meu parceiro. Instagram, YouTube, Spotify. Quem mais? Tá fazendo uma caminhada lá, vai ouvindo uma palavra, sendo edificado, né? Aproveite. Deus está no comando. Porque Deus tem falado a cada podcast,
a cada momento aqui que a gente tem participado, então aproveite, porque valeu muito a pena. Deus quer falar com você e vai valer a pena. Então é isso. Muito obrigado. Mano, obrigado. Obrigado, meu parceiro, mais uma. Obrigado, Valetinho. Obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fique com Deus. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera.